chacoalhando o limoeiro para ver se cai limão. Estamos de volta no G4 e agora para falar do Corinthians. O Corinthians tem jogo pela Sul-Americana, joga contra o Racing do Uruguai em Itaquera, sem treinador ainda. Olho na tela com o grupo do Corinthians. O Huracan, que ajudou o Corinthians, empatou com o América de Cali. 0-0. 0-0. Se tivesse ganhado, ia complicar a vida do Corinthians. Então não ficou ruim pro Corinthians. Quer dizer, tá bom, mas podia estar pior. O América de Cali tem 5, o Corinthians tem 1. Se o Corinthians vence o jogo de hoje, que é o que provavelmente vai acontecer, pula para 4, tá na briga. E pega o América em casa. E aí podendo, ao menos, virar aí a situação com o América, independentemente do Huracan, né? Ele iria a 7 e o América ficaria com 5, faltando 2 rodadas. Estaria vivo, ao menos para a segunda colocação, a ver o que o Huracan faria, né? Isso. Essa é a situação do Corinthians que encontra o Racing do Uruguai. Vamos fazer uma conexão com ele mesmo, o craque Caio Capato, para falar de Corinthians e Racing. Olho na tela, olho no telão, olha ele aí, que homem. Em frente à Neoquímica Arena, para nos dar todas as informações de Corinthians e Racing do Uruguai. Muito boa tarde, craque. A testosterona da notícia. Muito boa tarde, Tirone, todos os amigos que estão na bancada, também os amigos e amigas que nos acompanham em casa. Sempre um grande prazer estar com vocês. E a gente chegou muito cedo porque o jogo é decisivo. É um dia importante para o Corinthians, vocês já falavam, o Vessone trouxe e está trazendo as informações importantes sobre a possível contratação de Dorival Júnior, que pode não acontecer mais assim como foi com o Tite. Mas em paralelo a isso, a gente precisa lembrar que o foco do Corinthians continua a ser melhorar a condição no Campeonato Brasileiro e também se classificar à próxima fase da Copa Sul-Americana, tentar fazer um torneio legal como fez no ano passado, por questão de premiação e quem sabe poder brigar por mais um título na temporada. Essa é a briga do Corinthians hoje, aqui na Neoquímica Arena, e é fundamental vencer hoje. Por que é fundamental vencer? Porque o Corinthians só tem um ponto na competição, se beneficiou, é bem verdade, do empate entre América de Cali e Huracan ontem. O Corinthians pode avançar, pode embolar o grupo, chegar a 4 pontos, tem que fazer isso aqui em casa, porque o Racing do Uruguai é a equipe mais frágil até aqui na competição, não é um achismo nosso, é um time que só marcou um gol e tomou 8 até aqui na Sul-Americana, um time que não venceu as últimas 3 partidas, tem 13 desfalques, 12 ou 13 porque um dos jogadores ainda é dúvida, a gente até anotei aqui o Esteban da Silva, que é o atacante, mas são 13 desfalques do Racing hoje para a partida contra o Corinthians, que já é mais time, imagina com 13 jogadores a menos no time uruguaio. Mas o Corinthians sabe que ninguém vence antes da bola rolar, precisa fazer essa vitória dentro de campo, quem sabe com saldo de gols. O Huracan já fez 5 nesse Racing que vai entrar em campo hoje contra o Corinthians. A equipe que é conhecida como Los Cerveceros, porque quando foi fundado por alguns torcedores, né, algumas pessoas ali do Uruguai, ficava em frente a uma cervejaria, e aí por isso do nome Los Cerveceros, também chamado de La Academia. São vários os apelidos do Racing, várias curiosidades dessa equipe que está em quinto na Liga Uruguaia e que vai enfrentar o Corinthians hoje. Carrillo, um dos principais jogadores, falou. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Está claro que los 2 primeiros jogos no foram lo que estamos a esperar. Y ahora ir en busca de los 3 puntos en nuestra casa con nuestra torcida. Yo acho que amanhã vai dar tudo certo. Sabemos que no podemos facilitar más y que tenemos que ir en busca de los 3 puntos porque o objetivo del club es muy grande y depende mucho del juego de mañana. Sí, sabemos que nós contamos con ellos. Todo jogo contamos con ellos y amanhã vai ser mais un día en nuestra casa hacernos respetar juntos, não só jogadores, sino também torcida. Falou corretamente o Carrillo, não há mais espaço para o Corinthians vacilar no torneio. Se quiser avançar, precisa vencer, principalmente porque joga em casa, com o apoio do seu torcedor, contra a equipe que certamente é a mais fraca do grupo, pelo menos pelas primeiras partidas. Vai fechar esse primeiro turno aqui em casa, depois vai ter mais jogos para poder avançar, quem sabe se classificar em primeiro ou brigar por esses playoffs que levam às oitavas. O Corinthians tem uma boa novidade também, né? Deve ter a volta do Hugo Souza, goleiro, entre a escalação titular. Vou até pedir para a nossa produção colocar aí a nossa prévia do Corinthians, que deve entrar em campo hoje contra o Racing, com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, o Andileri na lateral esquerda, o meio-campo formado por Martínez, Carrillo e Breno Bidon, aí o Romero de um lado,
com o Depay e o Yuri Alberto formando este ataque. O Corinthians deve vir com 3 atacantes, como eu disse, porque precisa, além de vencer, fazer saldo, porque o Huracan venceu e bem o Racing, também isso aconteceu com o América de Cali, o Corinthians acabou tropeçando no primeiro jogo, precisa se recuperar na competição para ter um protótipo positivo, para ter uma ideia positiva a seguir agora, claro, contando com a possibilidade de ter um novo treinador, quem sabe no próximo jogo do final de semana contra o Flamengo, né? O Corinthians ainda não tem um acerto sacramentado, oficializado com Dorival Júnior. Informação até do nosso Vessone é que a negociação não é tão simples assim quanto parece, meus amigos. Mas a gente vai seguir acompanhando aqui tanto a prévia dessa partida, a preparação, tudo que a gente está mostrando, quanto essa possibilidade de Dorival Júnior ou outro técnico, quem sabe? Muito obrigado, Caio Capato, pelas informações sobre o jogo e também sobre o Dorival. Vamos aqui recorrer ao Vessone para dizer como tá essa história do Dorival, porque cada dia a gente acha que é hoje. Não, é hoje, vai treinar hoje. O Tite ia treinar no dia, não vem mais. Teve problema mental, assim, problema de saúde. Agora o Dorival. Não, agora é o Dorival, tá tudo certo. Não, agora tá pedindo mais. E aí, Vessá? Vai dar. Vamos atualizar esse lance do treinador, depois a gente fala do jogo, mas claro que isso é uma negociação. E negociação vai puxar para cima, o outro vai puxar para baixo. E nas últimas horas aí, sobretudo depois da entrada do staff mesmo ali, de advogados e dos próprios empresários do Dorival, a coisa ficou mais difícil porque a pedida foi muito alta. A informação que eu tenho é que foi uma pedida na casa ali de 3 milhões, isso para toda a comissão técnica. Eu até estou com os nomes aqui da comissão técnica que ele levou, por exemplo, para a seleção, só para não esquecer ninguém. Era ele, Lucas Silvestre, que é o filho auxiliar, o Pedro Soteiro, o outro auxiliar, Guilherme Lira, o analista, João Marcos, o analista, e o Celso de Rezende, o preparador físico. Então, seriam essas 6 pessoas. E aí a pedida deu uma assustada na diretoria do Corinthians, que mantinha ainda o Fabinho Soldado lá em Santa Catarina nos últimos 2 dias, né, praticamente, até amanhã de hoje. Essa era a última informação que eu tive, até o Fabinho ainda lá em Santa Catarina, até começar o programa. Agora, recentemente, a Joana de Assis até informou que o Fabinho já voltou lá de Santa Catarina, veio para São Paulo, deixou lá o Dorival, até porque tem o jogo hoje à noite, imagino que o Fabinho vai querer, obviamente, também estar no jogo. E ainda não tinha nenhum tipo de acordo. Eu imagino que ou o Corinthians sobe um pouco o que ele está pedindo, ou, claro, o staff do Dorival desce um pouco o que ele está pedindo e tenta chegar minimamente num denominador comum, porque a pedida inicial, essa conversa aí mais recente, realmente irritou bastante ali a diretoria do Corinthians, que não está disposta a pagar nem nada muito parecido com isso. Até entende que são vários profissionais e tal, mas fica um valor que o Corinthians não desejaria pagar. Vamos ver durante o dia é longo, negociação é assim mesmo, às vezes você puxa para cima, esperando que o outro vá puxar para baixo e depois encontrem o meio do caminho, o meio termo, os dois lados. Ainda não dá para, obviamente, dizer que o Dorival não será treinador do Corinthians, não vou dizer isso, mas são coisas de negociação que às vezes fica mais perto, mais longe, e o estágio pela manhã era esse, um estágio mais complicado, de uma diretoria que não estava curtindo nada do que os números foram colocados na mesa, e a ver aí se o Dorival também, o seu staff principalmente, né, dá uma segurada ali no valor, eles encontrem, como eu disse, um denominador comum. Vamos aguardar. A gente está com passo de espera. A ideia do clube era tentar acertar hoje para que o Dorival pudesse pegar um avião, vir aí assistir o jogo à noite. O dia ainda tem muito tempo pela frente, vamos aguardar aí para saber se isso vai acabar acontecendo ou não. Você tinha achado de levantar a mão? Sim, eu tenho algumas questões aí, não sei se o Vessa pode nos ajudar aqui a entender. Primeira questão, foi paga a rescisão do Ramon? Foi feito o acordo. O Pedro Silveira informou, o diretor financeiro do Corinthians, que o staff ali do
dos argentinos foi tranquilo ali a negociação, conversaram, chegaram a um acordo, vai ter um parcelamento e vai pagar isso parcelado, que foi bem tranquilo. Então, hoje, oficialmente, o Dorival ou qualquer outro técnico pode ser registrado no BID. Porque eu acho que aí vai sair a rescisão de acordo com o Pedro Silveira. Já houve o acordo, tá tudo Certo. bem, então se precisar assinar a rescisão, vai assinar. Não me parece ser um obstáculo grande nesse sentido. Ok, beleza. Estamos no caminho. Segunda coisa, o Dorival quer garantias do clube que vai receber? Não tem essa informação. Essa é uma pergunta importante, porque talvez o preço tenha subido, porque, né? Como vai fazer? Quem garante que eu vou receber? Né? Porque uma coisa é você receber X todo mês. Outra coisa é receber X com perspectiva de não receber os outros X. Aí aumenta o preço, porque isso vai ficar para o futuro mesmo. Uma hora quando você vai pagar, evidentemente. Ou multa rescisória é por isso. conta da incerteza da governança do Corinthians. Exatamente. Coisas desse tipo. Né? Porque quem garante, né, que o Augusto, depois de tudo que está acontecendo na polícia, vai continuar como presidente do Corinthians? Essa é uma questão. Tem o impeachment, que foi voltar cigarro, comprou pão de queijo e voltou. Né? Nesse momento ele está lá comendo pão de queijo, está lá dentro do Parque São Jorge. Então eu imagino que isso esteja pesando também, porque o empresário, enquanto está na questão esportiva e o treinador não entra para não se desgastar na negociação financeira, aí entra o empresário, staff, advogado e tal, esses caras que entram, tá tudo certo. Me parece que o Dorival gostou do que eu vi do Fabinho esportivamente. Elenco, montagem e tal. Acho que aí caminhou bem. Isso. Agora, porque imagino que o advogado do Dorival ou o empresário vá colocar essas questões à mesa. Sim. Né? Nós aqui colocaríamos. A Massa quer trocar o G4 para ir lá e cuidar do Corinthians? Ok, beleza, vamos conversar. Mas vem cá. Entendeu? Sim. Porque ele tem a multa lá que ele está recebendo da CBF bonitinho. Então, acho que o Dorival, ele nunca foi um técnico barato, né? Até a questão da permanência do Flamengo, o Flamengo alega que na hora daquela renovação, o staff pediu mais para renovar, etc e tal. Então, e agora, depois da seleção brasileira, valorizado ou não pela seleção brasileira, pela passagem, com a questão do contrato que ele tem recebendo, ele vem recebendo da seleção brasileira até a Copa do Mundo, ele pode ter ficado ainda mais caro. Imagino que sim. Pelas questões de incerteza do Corinthians, ainda mais caro. Agora, nos acertos anteriores dele com Ceará, Flamengo e São Paulo, isso durou 2 horas de papo. No Ceará, ele aceitou em 30 minutos, porque ele estava sem clube. No Flamengo, ele aceitou sair do Ceará no primeiro telefonema. No São Paulo, o Casares foi lá, em Florianópolis, voltou com o cargo anunciado. Então, isso também me chama a atenção. Né? Mas porque tem a questão... Sabe qual é a questão? O cara recebe da CBF 2 balas de goma e uma Maria Mole. Exato. Certo? Tá lá de boa. Aí ele vem pro Corinthians. Fala, vem cá, quantas balas de goma eu vou ganhar? Sim. E quantas Maria Mole você vai me dar? Eu te dou a mesma coisa da CBF. Sim, mas eu vou abrir mão lá. E se amanhã depois, como é que fica? O amanhã depois é que entra na questão. Quantas balas de goma eu vou levar lá no final e Maria Mole, como fica? Maria Mole tem que comer fresca, senão estraga. Entendeu? Põe na geladeira. Então, essa é uma questão que para mim agora que está emperrando. Como que o Dorival e o Corinthians vão ajustar para frentemente. Porque o mais difícil foi feito. Agora, que é a questão esportiva. Mas porque se não tem jogador, não tem elenco, não sei o que, o treinador fala já de cara, já fala, obrigado. Foi o que aconteceu um pouco com o Santos. O Dorival, todo mundo informou, e o Dorival disse nem abriu para o Santos. Exato. Não abriu muito para o Grêmio também. O Tite também não abriu para o Santos, não abriu para o Grêmio. No caso do Corinthians, o Tite não só abriu como aceitou, e aí veio aquele problema lá, aquele gatilho que ele teve na manhã de vir embarcar, e agora o Dorival também não fechou as portas. Porque o financeiro fica em terceiro ponto com o Tite. Paga, vai pagar, entendeu? Porque tem a identificação dele com o clube. Pode ser. Talvez o Dorival esteja pedindo mais que o Tite também, por se imaginar pagar a mesma coisa. Mas assim, o Corinthians, ele é irresistível. Mas ele é um problemão. Ele não tem garantia nenhuma. Então, o projeto, esportivamente,
ele é irresistível. É um dos clubes mais populares do país. É uma dimensão absurda. Mas ele é um risco absurdo também, por outro lado, hoje. Né? Tem o risco de, assim, na CBF ele tem lá 2 Maria Mole, não sei o quê, mas o cara tem que, até o fim da Copa, ele vai pingar lá. No Corinthians, né, a gente não sabe bem como é que é a vida do Corinthians da manhã. Então, exatamente. Não é pouca bala de goma, hein? Exato. É bastante. É que eu acho que esses valores em futebol, essas discrepâncias, muitas vezes em negociação, para mim, de verdade, são normais, cara. Eu levo isso numa normalidade. Normalmente, quem quer pede muito lá em cima, quem não quer pagar e vão tentar achar um meio termo. Certo, mas Então, assim... aqui tem outras questões envolvidas. Tem a questão do Corinthians precisa de um Do técnico. histórico Se do não tiver Corinthians. esse, não tem outro. Ah, sim. Também o Dorival falou assim, então tá bom, eu vou, mas eu quero tanto. Também... Não, mas eu imagino Na que mesa você de falou negociação, ele tá numa- o Corinthians situação- não ter gostado. A urgência. O Corinthians não tinha gostado do primeiro approach, certo? Tanto que concentrou esforços no Tite, certo? Posteriormente, Né? Porque nós estávamos na sexta-feira aqui falando do Dorival no Corinthians. Isso. Não gostou do primeiro. Não gostou De quando do o impasse staff na ali- negociação. Isso. Então, o Corinthians não vem gostando, não tá tão tranquila a negociação Mas pro Corinthians. essas coisas são revertidas durante o dia, a gente tem que aguardar. E o dia está quase que Não, começando sim, ainda, sim. Vamos aguardar. talvez Agora, seja um desfecho. sem querer ser o profeta do apocalipse, Vessa, mas e se der ruim? Aí é um problema, você não acha? Porque era o Dorival, se não é Dorival, é quem? Não sobra tanta opção, né? Não, assim, na verdade o mercado está cheio de treinador desempregado, né? Treinador que ninguém quer. Só que muita gente não está assim. Oswaldo Oliveira, Jair Ventura, Dunga, Vanderlei Luxemburgo. Mas o Dunga não é mais treinador, cara. O Dunga, Enfim, tem um monte aí que... Jair Ventura. Lisca doido, tá? Tem um monte de treinador brasileiro aí Mancini. desempregado. O Mancini acho que tá no Goiás, né? Ah, tá. Eu acho que ele tá no Goiás. Mas enfim, tem um monte de treinador desempregado. É que esses caras não estão empolgando nenhum clube e eles estão partindo muitas vezes para estrangeiro. O Dorival é o maior nome que tem hoje no cenário, uma disparada. Assim. O cara fez 2 bons trabalhos, São Paulo ganhou título São Paulo e Flamengo e veio da seleção. Mas eu conheço o Dorival era o técnico que foi do Ceará, dos 20 clubes da Série A, ele deve ter participado já de uns 14, 10, sei lá. Eu entendo quem pode pensar assim, o momento do Dorival é um momento grande, ele não é um momento pequeno, isso a gente tem que ter essa noção também. O Corinthians estaria dando certo, tentando reverter essa situação financeira, o Corinthians estaria contratando o principal treinador do momento brasileiro. Perfeito. Ou eu tô louco? Não, você está totalmente correto. E aí eu acho que tem uma situação... E aí custa caro, né? Custa caro e tem uma situação peculiar, embora a gente sempre tenha que falar que o trabalho dele na seleção foi ruim, ele vem de uma última impressão péssima contra a Argentina. Diferentemente do Tite, ele não precisa urgentemente do Corinthians. O Corinthians precisa muito mais dele do que ele precisa do Corinthians. Sim. Quando a gente discutia a questão do Tite, quem precisa mais, para quem é melhor, Quem precisa mais nesse momento. Tal. evidentemente na balança do Dorival e Corinthians, ele não precisa desesperadamente do Corinthians. Nem em termos financeiros, ele pode esperar o melhor momento, o melhor clube para negociar, sendo esse cara que o Vessone descreveu agora. O melhor nome na praça, digamos assim. Né? Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians. Aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo do Timão pra vocês. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos voltar aí trazer todos os dias as notícias atualizadas do Corinthians. E o Vessone trouxe a informação que o Dorival Júnior subiu aí a sua oferta, né? Subiu a sua demanda e o Corinthians recuou nessa negociação. O problema é que o Corinthians precisa de um treinador urgente. O tempo tá passando. Hoje já tem jogo na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians precisa aí da vitória. Também tem domingo o Flamengo no Maracanã. Duelo difícil. Corinthians precisando pontuar no Campeonato Brasileiro. E fica nessa expectativa aí de quem vai ser o novo treinador do Timão. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!